Olha, é complicado. Eu queria saber, a essa altura, talvez até rapidamente fazer uma passagem por todos. Mariana, quem você acha que foi o pior desse grupo e devia estar aqui na próxima parte da sala? Sobretudo pela tarefa, eu esperava um pouco mais da Rebeca. Não só de know-how, mas pelo menos de atitude. Se fosse uma tarefa que envolvesse a minha área de ciência da computação, por exemplo... Assim, se for relacionar, temos aqui uma computadora... Ela faz Ciência da computação. Ciência da computação. Então, qualquer outra tarefa que vier, se a gente for avaliar a pessoa pelo curso que ela faz ou não, seria um pouco complicado. Em relação à atitude, eu acho que o que eu pude colaborar, eu colaborei. Bom, então termina. Deixa eu só acabar de falar. Eu não falei que você não teve atitude. Eu falei que eu esperava mais atitude de você. Tá. O Tênis. Eu também tenho a mesma visão, pelo fato dela, principalmente, não ter assumido que ela não sabia focar no jornalismo. Querido, a realidade é porque eu não ia falar que eu não sabia. Porque o que eu sabia, eu fiz... Eu sabia, a gente Como tem é que que você falar sabia e deixou a gente se direcionar É por isso mesmo, destino que não você era pra sabe ter sido identificar isso? se aquilo ali foi realmente matéria jornalística? Eu não sei porque eu não tenho a mínima noção de jornalismo. Então, aquilo ali foi informativo. Eu pesquisei, eu aquilo ali olhei foi lá e disse, ó, tá aqui. A informativo. Rebeca foi e falou, disse, não, eu faço jornalismo, isso aí eu tenho como direcionar. Se vem uma pessoa e diz, eu tenho noção de jornalismo, eu vou deixar. Quando um burro fala, já dizia meu avô, quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Se eu não sei, eu vou me posicionar contra pra quê? Se eu não tenho Você um acha argumento... que ela é burra? Não. É um ditado que meu avô fala. Tá bom. Lá da região. Não sei. Falou que um burro fala. Isso aqui, não, meu avô fala que quando um burro fala... bom aqui pra ele. E o meu ponto de vista é esse. Ela poderia ter assumido que não sabia. Teria sido muito mais fácil, porque a gente tinha pesquisado e tinha procurado mais. Doutor, que não gosta que chame de doutor, né? Você não é doutor ainda. Então fale. Eu acho que o que Mariana e Rutênio levantaram, eu concordo também. Não que a responsabilidade fosse toda de Rebeca, ela faz quarto período, enfim. Mas não é exatamente o que foi feito, mas como foi feito. Você vai falar depois? Pode Rebeca. ser, né? Então, se tratando de jornalismo, é comunicação. E se tratando em jornalismo ou comunicação, então está muito fácil deles se safarem nas próximas tarefas. Por quê? Um faz psicologia, o outro direito, o outro ciência da comunicação, da computação. Então está fácil, então todas as próximas tarefas... Eu faço comunicação, a maioria das tarefas maioria das vão tarefas ser... são ligadas a essa ligadas área, à porque o emprego de vocês tá difícil. vai ser ligado nessa A questão aqui, área. acho que a questão aqui não é safar. Foi um termo infeliz, está parecendo que é algo Não. manipulador, como se fosse da ordem do Não, complô, que outras pessoas fizeram nesse grupo que não nenhum de nós três. É o mesmo significado, Não é questão de estar fácil. Álvaro. Você, não é questão de estar você fácil. usa várias palavras difíceis, mas na hora quando você usa um, você acha que isso aí... Todo mundo aqui está argumentando e uma palavra diferente da outra pode mudar totalmente o significado. Mas a questão é o seguinte, o fato do Álvaro julgar, eu acho que está realmente nessa linha de faz comunicação ou a outra não colaborou. A pessoa que eu julgo na segunda reunião é o Álvaro. Por quê? Ele fala muito bem, né? Observa muito, mas na hora de executar, entendeu? Tá difícil de ver atitudes. Tá claro. Eu coloco Ana Paula. o Álvaro. Então, eu acho que nessa tarefa está muito fácil apontar Pedro e Rebeca por eles serem da comunicação e ter ficado um bom peso nos ombros deles. Eu estava o tempo inteiro do lado dos dois e eu percebi isso. Rebeca pelo conteúdo, Pedro pela apresentação. Exatamente. Então, as últimas duas pessoas que eu indicaria nesse grupo eram Pedro e Rebeca. O que eu acho que está acontecendo nesse grupo é muita gente, uma parte está colocando sempre a cara na vitrine, na primeira, segunda e terceira tarefa. E os outros estão ficando nos bastidores. Por isso que eu indico o Álvaro, porque eu acho assim, ó, ele observa muito, como a Rebeca falou, mas na hora ele não faz nada. Eu olho ele sentado, observando. Não faz nada, com licença. Tudo que eu fiz, as 3 ou 4 coisas que foram de minha incumbência, eu executei com mestria. Não faz nada, uma vírgula. Por isso não que eu faz indico o nada. Álvaro, porque eu acho assim, é muito fácil você criticar aquelas pessoas que fizeram, se você não fez. Então, nenhuma tarefa a gente vai poder apontar ele, porque ele sempre vai fazer uma ligação, ele vai lá na papelaria, ele vai fazer isso, que, ok, foram coisas designadas a ele, mas não ele são as coisas principais da tarefa. Não é o conteúdo principal. Mostrar, Pô, ele pode ser que ele não cometeu tantos erros, porque ele não tentou fazer. Não tentar uma coisa, dar murro em ponta de faca é outra. Se eu não tenho uma ideia boa, como por exemplo o Tênis falou, eu não sei, quando o burro fala, eu trabalho direito. O que me foi proposto para fazer, cumprir tudo. Quem é aqui que chegou lá e foi lá e pesquisou? O que é uma matéria jornalística? Eu pesquisei, você, Álvaro, estava do meu lado e você afastou sua cadeira e não olhou. Eu tentei buscar sim, li alguns artigos. Agora, mesmo... Alguns artigos, Álvaro, tu abriu a primeira página do site de Augusta famoso, que eu não vou citar o nome aqui. Talvez você devesse observar um pouco mais, como eu faço. Eu faço, mas eu não observo tanto. Pois é, poder observar um pouco mais, mas fazer o que não deve. Bom, enfim, a minha indicação é o Álvaro.
Lucas. Quando você se dispõe a fazer uma coisa, é óbvio que vai ficar mais visado, né? No caso dessa tarefa, que era uma matéria jornalística, era óbvio que a nossa jornalista, a Rebeca, ela ia ficar mais visada. A Rebeca, por momentos, falou que ela sabia editar um vídeo, né? Talvez ela tenha pecado nisso. Em relação agora à participação de cada um de vocês, eu queria perguntar, na tua visão, então, começando com você, Álvaro, das 3 pessoas que estão aqui na sala, como você me ajudaria nessa parte da sala em relação ao desempenho tanto do Pedro quanto da Rebeca, quanto do seu? Meu. A principal acusação aqui, né, para mim, é que eu observo muito e faço pouco. A questão de observar muito não é pecado nenhum, é importante, é uma observação para saber o que se faz. Segundo, nós tínhamos uma tarefa específica, foram delegadas funções, eu executei as minhas conforme mandava o figurino. Eram tarefas mais ou menos complexas? Acho que isso não é a questão, porque alguém ia ter que fazer as menos complexas, alguém ia ter que fazer a mais complexa. Não dava para todo mundo fazer tudo. Nessa sala? Particularmente, acho que não. Eu tive uma postura, eu não diria passiva, mas pacífica. Quer dizer, então o líder deve saber o que está fazendo. Quando você for líder, você quer que eles ajam assim? Depende da minha opinião e da deles. Se eu tiver segurança na minha enquanto líder, não precisa insistir. Você sentiu segurança, no caso do líder, em relação a não ter essa apresentação? O grupo em algumas horas sim, outras horas não. Bom, você sempre responde com coisas Depende. Duplas e vagas. Dá para você ter opinião concreta? Dá, e tem. Vou dar os exemplos. Por exemplo, na hora que eu sugeri, Pedro, eu acho que você não deveria apresentar. E ele falou, não, deixa comigo. Ok. Mas com que ênfase você colocou essa história? Você não coloca com a ênfase que eu imagino que você tenha. Que de e fato, você concorda com isso? Concordo plenamente. Foi um ponto que eu observei em mim e que a partir da próxima tarefa, se for me dar esta oportunidade, garanto você com absoluta certeza. É sempre assim. É sempre depois. Na próxima apresentação também você vai ser melhor. Na próxima tarefa você vai ter mais ênfase. Até porque foi uma coisa que você... Na próxima tarefa você vai fazer o que de diferente? Eu sou a favor da pessoa que erra por tentar do que aquela pessoa que não tenta por achar que pode errar. E quem você então demitiria se você estivesse no meu lugar? Eu demitiria o Álvaro e deixaria o Pedro. Posso ter a palavra? Pode. Bom, enquanto ela falava, fiz uma série de anotações e pretendo destruir cada um dos argumentos dela um por um. Primeiro, ela falou a questão de atitude versus pensar. Eu penso muito, observo muito, etc. Jamais o que está faltando no grupo é atitude. Agora estamos com 7 integrantes, 6 se dizendo que tem muita atitude e 1 dizendo que pensa. Não, eu não... O que a gente está precisando não é de atitude, a gente está precisando de pensar. Eu posso estar enganado? Eu queria a resposta assim. O que ela está dizendo, tentando dizer de maneira elegante, é no fundo uma acusação grave. Ela está dizendo que você é um moita. Que quando ele fala pensar, ela está dizendo assim, não faz. O meu trabalho, seja menos importante, seja mais ou menos complexo, foi feito e bem feito, modesta parte, tá? Eu acho engraçado esse negócio do meu trabalho. Sabe qual é o teu trabalho? O teu trabalho é o trabalho desse grupo. É produzir um vídeo fantástico, é apresentar de uma forma incrível, é deixar o cliente feliz, é fazer uma matéria jornalística abrangente, bacana, interessante, em cima de um briefing que o cliente deu. Meu trabalho era fazer aquele negocinho, ligar na internet. Para de falar essa coisa do eu não fiz tanto porque eu fiz aquilo que me deram para fazer, eu fiz direito. O resto eu fecho o olho. O grupo que se dane. Não, você está fazendo sendo hiperbólico demais. Está sendo hiperbólico demais. No momento algum eu não estou sendo hiperbólico demais, não. Eu estou falando o que eu estou ouvindo de você desde o começo. Sr. Pedro Ferrari, o que você acha de tudo isso? Eu acho que faltou atitude para o Álvaro. Você teve atitude de líder? Eu acredito que sim. Acredito que sim. É aí que um ponto que eu queria chegar. A gente está citando a apresentação em si, como se tivesse sido a única falha, a única coisa, o ponto crucial de Pedro. Não que eu não acho que foi bem assim também. Acho que ao longo de toda a tarefa, vacilou bastante. A gente fala assim, que teve coragem, e entra na história do fazer ou não fazer. Ter coragem é uma coisa, ser responsável e leviano é outra. Bom, eu já te ouvi bastante aqui e olhando para vocês três e pensando em vocês três. Eu até agora, eu tinha, quando eu estava analisando a participação de cada líder nas provas, eu estava vendo o quanto o líder tem ou não responsabilidade em uma prova, né? Neste caso, Pedro, a liderança pecou, porque não tirou do grupo aquilo que o líder precisa, que é tirar o que cada um tem de melhor, e depois, na hora de fazer frente da apresentação, conseguiu estragar a apresentação. Eu lamento muito, mas em virtude de tudo isso, e essa liderança tão equivocada que você teve, você está demitido.
a vocês uma lição importante. Se esse teu potencial não começar a se traduzir em fatos e atos, você vai ter problema comigo daqui para frente. Boa sorte na sua vida. Obrigado. Vejo vocês amanhã. Três provas, o primeiro líder, né? Eu tive que concordar com você, Walter, porque o Pedro acabou com as suas atitudes e com a falta de atitude em alguns momentos para coordenar esse grupo, influenciando diretamente no resultado. Vamos olhar para frente, tem muita prova difícil pela frente e vamos ver o que vai acontecer. Obrigado e até mais. Eu creio que eu tenho muito mais a oferecer do que a Rebeca. Eu acho que o grupo vai sentir isso. E, espero que eles sintam minha falta para aí sim eles perceberem o valor que eu tinha para a equipe. Eu sou uma pessoa que me entrego muito em todos os trabalhos que eu faço e ficou muito evidente que eu errei.